Olá, tudo bem? O meu nome é João Geraldo Neto e eu sou do canal Super Indetectável. E o que eu tô fazendo aqui hoje? Hoje eu vim falar sobre fake news. São notícias falsas, né? E nesse tempo de seres humanos que a gente não ousa dizer o nome, isso tem se alastrado de uma maneira impressionante. E o prejuízo que se tem, às vezes, é muito grande, né? Já custou vidas, inclusive. Não sei se vocês se lembram, mas pelo menos eu me lembro muito bem de uma história que circulou no Rio de Janeiro de que uma mulher estava cometendo crimes de pedofilia. As pessoas acreditaram numa mensagem que circulou numa rede social e eles acabaram linchando a mulher. E depois viram que na verdade era uma mentira criada por algum motivo e, enfim, custou a vida dessa pessoa. Né? Então eu vou citar aqui, só que eu vou citar fake news sobre HIV. Né? Então são histórias que foram inventadas por alguém mal intencionado e essas histórias não fazem sentido, né? Ou pelo menos, às vezes ela é meio verdade, mas não é uma mensagem verdadeira de todo, né? Então vamos lá. O primeiro deles é sobre o Clube do Carimbo. Quem é que nunca ouviu falar no Clube do Carimbo, né? Clube do Carimbo surgiu de uma matéria, um canal de grande audiência, e essa matéria ela mostrava pessoas que estavam infectando outras pessoas com HIV. E elas faziam então técnicas para poder infectar outras pessoas. Era a questão de furar a camisinha, de tirar a camisinha na hora de ejacular, esse tipo de coisa. É de todo mentira? Não. Existem pessoas que fazem assim, mas existe pessoas que comem pedaços de criança, né? Então, assim, existe gente maluca pra tudo. É óbvio que existem pessoas que podem fazer isso. Mas esse clube do carimbo não é real, entendeu? Na verdade, 99,99% das pessoas que vivem com HIV nunca fariam uma coisa dessa, né? São pessoas de boa índole, são pessoas que vivem normalmente, né, como qualquer outro cidadão de bem. A parte ruim desse clube do carimbo, do jeito que ele foi anunciado, é que ele colocou como se as pessoas com HIV fossem pessoas criminosas. E muita gente até cogitou, falar, tinha que marcar as pessoas com HIV, né, para que todo mundo soubesse de fato quem essas pessoas são. Então isso acabou reforçando o estigma e dificultando muito a vida de quem vive com HIV. E como a gente que é mais informado sabe, pessoas que têm HIV, mas fazem o tratamento, estão indetectáveis, elas ficam intransmissíveis, ou seja, o vírus não pode ser transmitido de uma pessoa indetectável para uma outra pessoa que não tem o HIV. Vamos para o segundo fake news, é a banana com HIV. Ai, Jesus, cada coisa. Essa historinha ela circulou aí na internet e voltou agora há pouco. É tão absurdo que às vezes é até estranho ter que falar e explicar isso, porque é tão sem sentido, mas vamos lá. A história é o seguinte: circulou por aí uma notinha falando que uma imagem, né, com uma mão com uma luva aplicando uma injeção com sangue contaminado de HIV dentro de uma banana e laranja. E aí as pessoas falavam, toma cuidado, porque estão vendendo em grandes redes aí, vocês têm que tomar cuidado, porque se pegar essa banana e comer, você vai pegar HIV. Só que, pessoal, vamos só para explicar tecnicamente, a banana não é um lugar propício para o HIV viver. Então, não faz sentido. Mesmo que uma pessoa muito louca fizesse isso não ia dar em nada, entendeu? Outra pessoa poderia comer aquilo. Ela pode pegar um monte de doença, né? Porque sangue pode ter um monte de doença. Mas HIV ela não poderia pegar. E a outra fake news é sobre mutamba. Essa planta aí do norte do Brasil, ela me rendeu até um vídeo. Eu fiz um vídeo explicando sobre a mutamba e eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, tá? O que acontece? A mutamba é uma árvore, vou explicar bem rápido porque eu fiz um vídeo sobre isso, só sobre isso. Então a mutamba é uma árvore que cresce no norte do Brasil. Na verdade, ela cresce em muitas partes do Brasil, mas em especial um cientista entre aspas, disse que o chá das folhas da mutamba tinha um poder antiviral tão forte, tão potente, que ele curava o HIV. Essa notícia corre até hoje, até porque ela é alimentada pelo próprio cientista, né, e por uma equipe dele que entra em contato com pessoas e fala sobre isso, mas assim, uma rede de TV brasileira também já desmentiu. Essa pesquisa dele não foi para frente. Como eu falo no outro vídeo, um chá de mutamba e um chá de erva cidreira pro HIV é a mesma coisa, ou seja, não tem efeito nenhum. Vamos para um outro fake news?
agulha na poltrona do cinema. Quem é que nunca ouviu aquela historinha que circulou por aí de que tinha pessoas muito mal intencionadas, tenebrosas, os aidéticos, né? Porque essas notícias elas gostam de usar termos bem pejorativos, bem pesados. Então a história é o seguinte, que estavam colocando pessoas infectadas com HIV, estavam colocando agulhas infectadas nas poltronas de cinema. Então você tinha que tomar muito cuidado quando você chegasse e olhasse para não ter o risco de se infectar com uma agulha contaminada. Gente, faz sentido? Não, né? Nenhum sentido, né? Porque o sangue dentro da agulha, ele só mantém o HIV vivo se for um compartilhamento de uma seringa aqui, um do lado do outro, fazendo em tempo muito curto. Deixar uma agulha e pegar horas depois, ele não é capaz de infectar, né? O HIV morreria, porque o sangue ia coagular, ia secar e aquilo ali ia perder o vírus ia perder a capacidade, né, de vida e ia morrer. Então não faz sentido nenhum. E isso também é outra fake news que circulou pra caramba. Inclusive parente meu compartilhou. Muito triste isso. Uma outra fake news que circulou muito era que pessoas de branco, e era o seguinte, aidéticos estavam vestindo roupa de enfermeiros, estavam fazendo teste de glicemia no meio da rua, e eles te furavam e te infectavam HIV. Gente, além de fazer um desserviço, esse tipo de fake news ele é muito perigoso porque ele acaba causando um pânico geral na sociedade e às vezes o município está fazendo de fato uma ação para controle de glicose, ou pelo menos para que as pessoas saibam que a sua glicose não está boa, ou um outro tipo de exame, vacinação, e as pessoas não fazem por medo, né? Porque algumas pessoas acreditam nisso, né? E algumas são muito toscas, mas outras fazem algum sentido. Quando você vê, por exemplo, pessoas que estão na rua, de fato a gente conhece, a gente sabe que tem ações assim na rua. Então, assim, dizer esse tipo de coisa é de uma gravidade, a gente pode prejudicar, inclusive, campanhas feitas pelo município, pelo estado, até mesmo pelo governo federal, para poder tentar diminuir problemas de saúde que a população tem e ela acaba se prejudicando porque alguém foi lá e criou uma fake news e compartilhou, e a gente compartilha também, né? Vamos para mais uma fake news? A indústria farmacêutica esconde a cura do HIV. Eu também fiz um vídeo sobre isso, ele vai estar entrando logo e eu não vou dar muitos detalhes, mas é porque uma conta simples que se faz, você percebe que a indústria farmacêutica ela não tem um ganho tão alto, diferente do que ela teria com uma cura. Então, assim, não faz sentido, né? Fazendo cálculos simples, assim, você verifica que, na verdade, não faz muito sentido isso. Então, eu vou deixar também o link do vídeo, ou então eu vou postar e depois eu linko, enfim, de alguma maneira eu faço, mas não faz sentido nenhum. Né? Isso é uma coisa que, a ideia que a gente tem das indústrias serem muito mercenárias, elas são de fato, né? A gente acaba criando às vezes uns mitos e eles circulam, né? Então isso acaba gerando uma esperança nas pessoas que não é uma esperança legal. Mais um fake news? Coca-Cola com AIDS. Surgiu aí uma história falando que alguém colocou, um funcionário mal intencionado, querendo prejudicar a empresa, colocou sangue dentro da Coca-Cola. Gente, o vírus HIV, ele não vive dentro de Coca-Cola, que é usada para limpar ralo. Então, assim, você imagina que HIV vai viver dentro de uma garrafa de Coca-Cola? Não faz sentido, né? Vamos parar para pensar um pouquinho se faz sentido ou não faz. Até porque se você colocar qualquer coisa dentro de água, ele vai diluir. Alguns vivem, né? Mas nem o da hepatite A, eu acho que sobrevive dentro da Coca-Cola. Na verdade, nada sobrevive dentro da Coca-Cola, né? Uma outra também relacionada com a mesma coisa foi produtos da Pepsi que estavam contaminados. Aí já era mais amplo, não era mais só a Pepsi em si. Mas aí ele falava que tinha sucos, diversos produtos, inclusive produtos secos, né, como comida, salgadinhos, que essas coisas da Pepsi estavam infectadas e estavam espalhadas por aí, causando terror e contaminação geral. Gente, menos, né? Isso, como eu expliquei, um Cheetos, sei lá, nem sei se Cheetos é da Pepsi, mas um salgadinho daqueles não é capaz de manter um vírus vivo, né? Outra fake news que circula hoje, mas ela não é, na verdade, de todo mentira. Foi uma notícia de muitos anos atrás, que também vai virar um vídeo que eu vou fazer específico para explicando com detalhes, que é que o HIV não causa a AIDS, né? Foi um cientista
mundialmente conhecido, prêmio Nobel de Química, o cara era muito bom, só que ele inventou, fez uma pesquisa maluca lá e ele conseguiu provar na pesquisa dele que o HIV não causava AIDS, que o que causava a AIDS eram os medicamentos, enfim. Só que essa pesquisa dele gerou um prejuízo tão grande, principalmente em países africanos, onde milhares de pessoas morreram porque os governos tiraram o medicamento acreditando naquela pesquisa dele. Então isso causou um dano tão grande à sociedade que hoje ele é persona non grata em vários países, ele é proibido de entrar. Foi processado por vários países por todo o dano. Então, assim, essa pessoa mal intencionada, eu não sei com qual o objetivo dele, mas ele acabou matando milhares de pessoas no mundo inteiro com essa pesquisa dele, né, que conseguiu, não sei como, provar que o HIV não causava AIDS, mas foi desmentido, inclusive. No Brasil, a revista que publicou foi a Super Interessante, e sempre que você procura Peter Duesberg, HIV Super Interessante, aparece a matéria da Super Interessante e bem no topo aparece a nota falando que aquilo é uma mentira, que aquilo foi descredibilizado. Só que o mais interessante é que é o seguinte, mesmo as pessoas abrindo a matéria e vendo a notinha, elas compartilham aquilo como se fosse verdade. E aí é claro que tem várias coisas, né, gente? A gente já tem gente que acha que a Terra é plana, né? Vai entender, né? Tem pessoas que têm alguma deficiência para conseguir compreender algumas coisas, uma dificuldade. Eu tenho dificuldade em compreender algumas coisas, mas eu não sou burrinho, né? Eu acho que aí tem uma diferença entre dificuldade e ignorância. E uma ignorância não por falta de conhecimento, mas uma ignorância por insistir num erro, né? Então, pessoal, essas foram as fake news mais famosas assim, do HIV. Se você tem mais alguma, escreve aí no comentário do vídeo, tá bom? Eu vou tentar, no próprio comentário do vídeo, explicar qual é a história, o que ronda, né, essa fake news, né? Porque ela é fake ou se ela é fake ou não é, né? E, pessoal, desconfia sempre, tá? Sempre que vocês virem uma matéria muito sensacionalista, tipo, cuidado, é um absurdo, com erros de português, sem fonte, com uma imagem grotesca ou com uma imagem bem feita, mas algo que não parece ser verdade, desconfia, tá? Não vamos ser estúpidos, né? A gente não pode ser estúpido, a gente tem que desconfiar. Hoje a democracia da internet, ela trouxe muita coisa maneira, porque, por exemplo, vocês estão me assistindo aí agora, mas ao mesmo tempo existe gente muito mal intencionada espalhando mentira por aí, né? A gente vê isso muito agora na época das eleições aqui no Brasil. Então, assim, a gente tem muita coisa ruim, muita gente mal intencionada e a gente precisa ficar ligado, porque senão a gente vai acabar espalhando uma notícia ruim. E espalhar uma notícia ruim, além de você poder causar um prejuízo grande diretamente a uma pessoa, né? Para você compartilhar uma imagem, já aconteceu, inclusive no grupo da família, você compartilha uma foto de uma pessoa e fala que aquela pessoa é uma criminosa. Essa pessoa é encontrada, às vezes é um cidadão comum, né, que às vezes tem uma inimizade, essa inimizade criou esse fake news e compartilhou com uma história sensacionalista, essa pessoa se prejudica e estraga a vida dela. Né? Então, cuidado, desconfia de tudo, procura fontes em sites reais, em sites verdadeiros. Tem o aids.gov.br, que é do Brasil, tem o site redemundial.org, que a gente também está colocando sempre informações checadas, e existem outros inúmeros sites importantes que trazem informação correta. Tá? Sobre HIV, AIDS, tem a Agência AIDS também, que é a Agência AIDS de Notícias, que é um site super massa assim, para encontrar notícias verdadeiras sobre isso. Não acredite em tudo que se vê. Tá? E quanto mais sensacionalista, maior a chance de ela ser falsa, uma fake news. Tá bom? Então é isso, pessoal. Se liguem, fiquem espertos. Tá bom? E não compartilha conteúdo falso, porque você também é culpado quando faz isso e isso gera uma consequência ruim lá na frente. Tá bom? Um beijo grande e tchau!